Olá, olá, Roger Bife aqui. Boas-vindas ao meu canal e ao curso de UI Design com Figma. Vamos começar a aula 11, falar sobre Gestalt. E Gestalt é a escola de psicologia fundada no século XX que forneceu as bases para o estudo moderno da percepção. A teoria da Gestalt enfatiza que todo e qualquer coisa é maior que suas partes, chamado de holismo. Ou seja, os atributos do todo não são dedutíveis da análise das partes isoladamente. A palavra Gestalt é usada do alemão moderno para significar a maneira como uma coisa foi colocada ou montada. Não há equivalente exato em português, Brasil. Forma seria uma das traduções mais próximas. Então, Gestalt fala sobre a forma. Em psicologia, a palavra é frequentemente interpretada como padrão ou configuração. Princípios da psicologia Gestalt. Os princípios da Gestalt, ou leis da percepção, foram formalizados por Wertheimer em um tratado publicado em 1923, posteriormente elaborados por Kohler, Kafka e Metzer. Os princípios baseiam-se na tendência natural humana de encontrar ordem na desordem, um processo que acontece no cérebro e não nos órgãos sensoriais como o olho. Segundo Wertheimer, a mente dá sentido ao estímulo capturado pelos olhos seguindo um conjunto previsível de princípios. O cérebro aplica esses princípios para permitir que indivíduos percebam formas uniformes em vez de simplesmente coleções de imagens desconexas. Embora esses princípios operem de maneira previsível, na verdade são atalhos mentais para a interpretação da informação, como atalhos às vezes cometem erros e é por isso que podem levar a percepções incorretas. Então aqui nessa imagem do lado, eu vou ampliar para vocês poderem ver, aqui nós temos, na realidade nós não temos um triângulo, vocês devem estar enxergando um triângulo que eles são formados com esses vazados aqui, parecem três Pac-Mans, né, se olhando, ou três formatos de pizza, né? Mas tudo isso são coisas que nós estamos formando com a nossa mente. Se eu falar que isso aqui é uma pizza, isoladamente, é porque eu cortei uma interseção dela e lembra o formato de uma pizza ou de um Pac-Man. Mas esses três elementos dispostos dessa forma, o espaço vazio entre eles forma uma outra imagem. É sobre isso que fala Gestalt. O princípio da simplicidade, conhecido como lei de Prägnanz, sugere que quando encontramos uma nova cena visual, nossas mentes a interpretam naturalmente da maneira mais simples possível. Por exemplo, ao visualizar um mosaico composto por muitos ladrilhos pequenos, é mais provável que percebamos a imagem geral formada pelos ladrilhos, em vez de nos concentrarmos em cada ladrilho individual. Esse princípio reflete a tendência da nossa mente de buscar ordem e previsibilidade no mundo que nos rodeia. Aqui do lado nós temos o símbolo, imagino aqui que seja das Olimpíadas, né? Então nós temos ele feito com borrões de tinta, depois ele foi sobreposto de uma outra forma, e daí tem a parte aqui onde ele fica complexo e a gente não gosta de enxergá-lo assim. Na realidade a gente acaba enxergando ele dessa forma aqui com os seus elementos isolados. São vários círculos. A gente não vai enxergar toda essa complexidade aqui no meio. Como seria a aplicação no UI Design? Projetando com a lei de Prägnanz em mente, podemos usar essa lei para ajudar na criação de wireframes de um site. Nossos olhos reúnem os blocos de conteúdo em uma única página. Essa lei tem outro nome, a lei de Boa Gestalt. E por boas razões, nós humanos gostamos de entender rapidamente coisas que, de outra forma, seriam perturbadoramente desordenadas. Não gostamos de fluxo e precisamos encontrar um significado rapidamente. Felizmente, nem precisamos pensar em fazer isso. Nossos olhos já chegaram lá. Ao redesenhar um site, você pode aplicar a lei de Prägnanz para criar um wireframe de um novo conceito e colocar ao lado da versão atual de uma página. O olho pode detectar rapidamente quais variações o usuário pode fornecer feedback rapidamente sobre as alterações feitas, sem necessidade de conteúdo. Isso é tudo que há para fazer. A página do Google é uma referência de simplicidade. É um logo e um campo e nada mais. Nós temos também o princípio da proximidade. O princípio da proximidade diz que quando as coisas estão perto uma da outra, parece que estão mais relacionadas do que se estivesse longe. Isso acontece muito na forma como percebemos visualmente as coisas do nosso dia a dia. Vamos usar um exemplo para entender melhor. Abaixo nós temos os mesmos elementos
mas a mudança de proximidade faz com que vejamos esses elementos em grupos de maneiras diferentes. Esse aqui, vou colocando aqui, esse aqui é um único grupo, mas esses daqui são considerados dois grupos separados, porque esse aqui está um pouquinho mais distante. Assim que funciona o princípio da proximidade. Aplicação UI Design. Em design de interface do usuário, usamos esse princípio quando colocamos elementos próximos para fazer parte de um grupo. Veja esse exemplo. As labels ou rótulos estão pertinho dos inputs, nos campos de texto, para vermos os dois como uma coisa só. Então aqui nós temos a label e o input. A label e o input. Se tivesse muito afastado, parecia que são coisas separadas. O princípio da similaridade. O outro princípio do Gestalt é a similaridade, que explora o fato que elementos parecidos são percebidos como parte do mesmo grupo e tendo a mesma função. Lembram que eu tinha o outro lado da proximidade, que grupos eram identificados por estar mais próximo, mais longe, criam dois grupos separados. Aqui na imagem abaixo nós temos grupos de elementos, na realidade um grupo só. Isso aqui seria um grupo só, se fosse todos da mesma cor. Mas como a variação de cor faz com que sejam percebidos como dois grupos diferentes. O grupo A de uma cor cinza e o grupo B de uma cor mais rosa. E o princípio da similaridade em UI Design, nós temos aqui o exemplo abaixo. Aqui nós percebemos que os campos têm a mesma função, mas que o botão, apesar de ter forma semelhante, ele possui outra funcionalidade, já que a forma qual é apresentada é diferente. Então a gente sabe que isso aqui é um input pela cor, isso aqui seria um botão. O princípio da região comum tem relação com o princípio da proximidade, podendo ser até mesmo considerado um subprincípio desse primeiro. Dessa forma, esse princípio afirma que quando objetos são posicionados dentro da mesma região fechada, esses são percebidos como parte do mesmo grupo. Então aqui é da região comum. Fiz uma borda em volta desses elementos, deixei os outros de fora. Isso dá para se identificar como se fosse um grupo. E esse aqui o outro grupo, que ele ficou fora. E como é que seria o princípio da região comum em UI Design? Ela é particularmente útil, tá? Pode ajudar no agrupamento de informações e na organização do conteúdo, mas também pode conseguir a separação do conteúdo ou atuar como um ponto focal, aumentar a hierarquia ou escaneabilidade e auxilia na promoção da informação. O princípio da região comum pode unir muitos elementos diferentes, mantendo-os unificados dentro de grupos maiores. Podemos conseguir isso com o uso de linha, cor, forma, sombra, muitas vezes pode ser usado para trazer elementos para o primeiro plano, indicando interação ou importância. Aqui eu tenho um wireframe de uma página. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Vocês podem ver uma linhazinha, eu uso bem fraquinha aqui. Esses elementos aqui, eles estão numa região comum. Esse aqui, apesar dos três serem iguais, esse do meio aqui, os elementos estão numa região comum. Aqui eu poderia deixar esses cards soltos, mas eles têm linhas. Então, cada card desse aqui delimita bem que eles estão na região comum. Pode ser feito por cores também, como essa seção do topo aqui, ou dessa header. Se eu deixasse tudo da mesma cor, isso ia perceber o mesmo grupo. Como eu separei aqui, então dá para ver a questão de região comum, que esse daqui seria uma header, essa aqui é uma seção. Isso é bem importante, tá, pessoal, na hora de criar interfaces. O fechamento, tá? Isso aqui é bem curioso. Você já deparou alguma vez com uma imagem que não estava totalmente preenchida, porém seu consciente já havia contornado a parte que faltava? Então, o fechamento é isso. Ele faz automaticamente com que o nosso cérebro produza contornos que não existem. Esse princípio de Gestalt afirma que você utiliza de sua memória para converter objetos complexos em formas simples e ou já conhecidas. Então aqui nós temos partes isoladas que não fazem sentido nenhum, e dependendo da disposição dessas partes aqui do lado direito, o nosso cérebro entende, forma um panda, mas na realidade não é, são formas separadas aqui. Tem essa forma, que esse daqui seria o olho do panda, esse aqui o nariz, esse aqui é o corpo do panda, as orelhas. Mas a nossa mente que preenche essas lacunas. Esse é o princípio de fechamento. E como é que funciona no UI Design o princípio de fechamento? Podemos usar o princípio de fechamento na iconografia, onde a simplicidade ajuda a comunicar o significado de forma rápida e clara. Então, muitos ícones eles são formados por fechamento. Foi esse elemento aqui, mais esse elemento, mais esse. Isso aqui forma uma impressora. A princípio, são todos eles elementos separados. Aqui são apenas triângulos, né? Nessa cartinha aqui são triângulos montados numa certa ordem. Se fosse isolados, todo embaralhado, não ia fazer sentido. Mas o nosso cérebro entende que é uma carta, que isso aqui é um polegar, que isso aqui é uma etiqueta, umas mãozinhas e uma casa. Olha só que fantástico, né?
Nós temos também o princípio da continuidade, que afirma que elementos posicionados em uma linha ou curva são percebidos como mais relacionados do que se não estivessem dispostos dessa forma. Então aqui são, na primeira, né, essa parte de cima, que são elementos dispersos, não faz sentido nenhum, mas quando eles estão em linha é que dá esse entendimento de continuidade, que eles estão dispostos nessa forma, seja na vertical, na horizontal ou na diagonal. O princípio da continuidade no UI Design. Olha só que legal. Sites de hospedagens utilizam a continuidade no menu, pois são dispostos de forma alinhada. Nesse sentido, somos influenciados a preencher um formulário em sequência por conta da linearidade em que os elementos são colocados. Então aqui, né, sites de hospedagem, de reservar, passagens na internet, de onde, para onde, ida, volta, tipo, buscar. Então aqui eu vou buscar uma passagem, né? Então eu preencho da esquerda para a direita, que é a nossa forma de ler aqui ocidental. Poderia ser também uma questão de continuidade, né? Preencher um formulário no celular, de cima para baixo. Então a gente vai preenchendo um a um, também uma questão de continuidade. Nós temos outro princípio conhecido como princípio da figura fundo. As pessoas muitas vezes interpretam objetos ambíguos de mais de uma maneira. Nossos cérebros oscilarão entre as alternativas em busca de certeza. Como resultado, uma visão se tornará mais dominante, enquanto outra ficará mais difícil de ver. Nesse exemplo aqui, você pode enxergar a taça ou dois rostos, mas repare que não é possível ver todas as formas ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo aqui, quando você olha para o cálice, você não vê os rostos. Quando você olha para os rostos, você não vê o cálice. Como é que funciona o princípio da figura fundo em UI Design? Bom, os objetos em primeiro plano estarão automaticamente em destaque, já que o segundo plano pode ser ilimitado, como o plano de fundo preto em uma tela, ou vagamente definido como um fundo embaçado quando o modal é apresentado. Um outro exemplo comum na aplicação de figura fundo em uma interface é uma notificação sobrepondo o conteúdo de uma tela. A questão da figura fundo, quando tem modal e o fundo está desfocado, ou até mesmo com um overlay, né, uma camada mais escura, o importante, né, tu vai conseguir olhar ou a figura do fundo, ou tu vai focar no fundo, ou tu vai focar na frente. Mas a maioria das vezes uma delas que vai dar mais ênfase. No caso, se tu tem objeto à frente, esse que vai ser o maior foco. Princípio do ponto focal. Por último, né, em nossa lista, o princípio do ponto focal afirma que qualquer elemento que se destacar visualmente vai capturar e prender a atenção de quem está vendo. Aqui nesse exemplo abaixo nós temos, né, uma das bolinhas tem uma estrela preta e ela é rosa. E esse dá bem destaque entre os outros. E no UI Design, como é que seria esse princípio de ponto focal? Nessa forma, em interfaces, utilizamos esse princípio ativamente quando tratamos de hierarquia visual ou quando precisamos de enfatizar as ações principais que um usuário precisa tomar. Na imagem ao lado, vemos que quando é selecionada a parte do corpo, essa se torna um ponto focal, ao mesmo tempo que o botão verde deixa claro qual é a próxima ação a ser executada. Então, vocês conseguem ver quando clico na parte onde está doendo, já deu destaque que é o joelho, e aqui também o próximo ponto é o botão, está chamando para ação. É bem importante utilizar a questão do ponto focal, a gente usa para botões de chamada de ação, né, os Call to Actions, CTAs, e outras coisas também que a gente quer para nossa interface. O princípio da simetria. Os elementos simétricos tendem a ser percebidos como pertencentes independentemente da distância, dando-nos uma sensação de solidez e ordem. Então, esse daqui, ele faz parte desse daqui, esse faz parte desse, e esse aqui parece dois grupos. Da direita parece dois grupos. Esse daqui parece espelhado, e assim por diante, né? Eles podem ser percebidos individualmente pela simetria dele. E como é que funciona o princípio da simetria no UI Design? Os elementos simétricos são simples, harmoniosos e visualmente agradáveis. Nossos olhos buscam esses atributos junto com a ordem e a estabilidade, para dar sentido ao mundo. Por esse motivo, a simetria é uma ferramenta útil para comunicar informações de forma rápida e eficiente. A simetria é confortável para nos ajudar a focar no que é importante. Simetria visual tende a ser mais dinâmica e interessante. Adicionar um elemento assimétrico a um design simétrico pode ajudar a chamar a atenção e ao mesmo tempo causar uma boa impressão, algo útil para qualquer ponto de interesse ou um call to action, por exemplo. A simetria, juntamente com a quantidade saudável de assimetria, é importante em qualquer design. Simetria quer dizer que as coisas elas estão bem alinhadinhas, tá? E equidistantes também. Exemplo, esse tá bem pequenininho, mas esse espaçamento daqui, o espaço entre esses elementos é o mesmo que esse daqui na vertical.
E a mesma coisa desse lado, tem uma simetria desse lado. Então tudo é simétrico. Eu não vou ter um espaço maior desse lado se eu tiver um menor aqui, tem que ser do mesmo tamanho do outro. Muitas vezes a gente entra num site, numa interface e alguma coisa nos incomoda. Muitas vezes é falta de simetria, mas a falta de simetria proposital, como diz o texto, é algo que pode ser interessante para chamar atenção, mas despropositada, sem pensar, ela pode causar um desconforto. Ainda mais em designer que tem um olho treinado, ser assimétrico acaba nos incomodando bastante e não passa confiança. Um design que não é assimétrico, ele parece imaturo e não profissional. Só para explicar para vocês, nós vamos ter 14 aulas teóricas, tá? Todo esse conteúdo de base que eu estou dando para depois a gente entrar no Figma, conhecer a ferramenta e começar a entrar em profundidade, meter a mão na massa. Então na aula 12, a próxima aula, a gente vai falar sobre tipografia, tá? É muito importante essa aula também. Não perca, na próxima aula a gente vai falar sobre tipografia. Tá gostando do curso? Curte, compartilha, clica no sininho para saber quando que vai ter a próxima aula. Aproveita e comenta também, deixa seus 5 centavos aí, sua colaboração, o que você quer ver, o que faltou. Tem mais alguma coisa de teoria? São 14 aulas de teoria, a gente já vai entrar na prática. Um abraço.